A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo da Bíblia, mais uma interpretação da palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo 1, verso 3. Eu já ouvi um pregador famoso, muito famoso. Vou citar até o nome dele para você saber quem é. Pastor Silas Malafaia. Eu vi num DVD ele falando que Deus criou a luz antes do sol. Eu fiquei impressionado com isso. Falei, mas como pode criar a luz antes que o sol? Como é que a luz poderia aparecer antes do sol, sendo que a luz vem do sol? Mesma coisa de você colocar antes de você colocar a lâmpada em casa e já ter a luz lá. Então não precisa de lâmpada. Se a luz tivesse vindo antes do sol, não precisaria de lâmpada. Ele se baseia aqui nesse texto, nesse versículo, Gênesis capítulo 1, verso 3, que diz assim: Disse Deus, haja luz, e houve a luz. Aqui no verso 16 do mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 1, diz assim: Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua, e fez também as estrelas. Então ele quis dizer que porque foi escrito logo no começo a luz, ele quer defender que a luz veio primeiro que o sol, porque está escrito primeiro. E o sol só vai aparecer no verso 16. Só que a exegese, a interpretação, está dentro do próprio texto. Do verso 3 ao verso 16, começa a contar como Deus criou tudo. Então Deus disse no verso 3, haja luz, e houve a luz. Só que se Deus não colocasse o verso 16 aqui, nós não iríamos saber como é que era essa luz, da onde que veio essa luz. Então o verso 3 diz, haja luz, e o verso 16 diz, e Deus criou 2 grandes luminares, o sol para o dia, a lua para a noite. Ou seja, a interpretação do verso 3 está no verso 16. Isso não quer dizer que a luz tenha vindo antes do sol. Porque quando nós vamos interpretar a Bíblia, na hermenêutica, ou a interpretação está antes do texto que nós estamos lendo, ou depois, que é o caso aqui, ou no contexto, ou seja, no meio do texto que nós estamos lendo, no mesmo texto ali. E às vezes a gente não encontra na mesma passagem, no mesmo livro, e nós encontramos em outro livro. Por exemplo, lemos uma história em Gênesis, não encontramos ali, nós vamos encontrar em Mateus, em Apocalipse, em Romanos e assim por diante. E muitas das vezes não está nesses livros, está no próprio texto, como está dizendo aqui claramente. Deus criou a luz. Verso 16, Deus criou o sol e a lua. Então Deus está mudando aqui a passagem de como ele criou essa luz, da onde saiu essa luz. Então, irmãos, essa é mais uma interpretação que eu queria dizer para vocês, que a luz não veio antes do sol. A luz, na verdade, ela vem do sol. Amém, irmãos?